E se um discurso feito lá em 1940 descrevesse o nosso mundo de hoje com uma precisão, assim, assustadora? Vamos mergulhar nas palavras icônicas de Charlie Chaplin, ditas há mais de 80 anos, e tentar entender por que elas são mais atuais do que nunca. Olha, o discurso já começa com uma recusa muito poderosa. Em vez de querer poder, o orador rejeita: não pretendo ser um imperador. Essa frase inicial já dá o tom de tudo que vem a seguir. A ideia não é dominar, mas sim servir à humanidade. É uma base de humildade e um chamado para a gente se unir. Para a gente sentir o peso dessas palavras, precisamos voltar no tempo. Pensa só, 1940. O mundo estava no meio da Segunda Guerra Mundial. Esse discurso, que é do filme O Grande Ditador do Chaplin, não era só ficção, não. Era um grito, um alerta desesperado contra o fascismo e a tirania que estavam destruindo a Europa. A primeira parte do discurso é praticamente um diagnóstico, sabe? Um raio-x bem detalhado de um mundo doente. E o Chaplin não economiza nas palavras para apontar o que, para ele, era o veneno que tinha contaminado a alma da humanidade. E o diagnóstico é bem claro. A ganância, a cobiça e o ódio não são coisas naturais do ser humano. São, como diz o discurso, venenos que desviaram a gente do nosso caminho. Um caminho que deveria ser de liberdade e beleza. Em vez disso, nos empurraram para um abismo de conflito e desumanização. E aqui a gente vê uma das ironias mais centrais de tudo isso. Nós desenvolvemos tecnologia para criar abundância para todo mundo, mas no fim das contas, ela gerou escassez e nos deixou presos. O progresso material, infelizmente, não virou o progresso humano. E agora a gente chega no coração do problema. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. O discurso defende que a nossa sociedade desequilibrou essa balança, dando muito mais valor para a inteligência fria, para as máquinas, do que para a própria humanidade. Sem carinho, sem doçura, a vida vira violência e, como ele mesmo avisa, tudo estaria perdido. É exatamente nesse ponto que o discurso deixa de ser antigo e se torna um espelho. Um espelho bem assustador, na verdade. Vamos ver como esse diagnóstico, feito lá no meio da Segunda Guerra, ecoa de um jeito impressionante nos desafios de hoje, do século XXI. Será que a história está mesmo se repetindo? Pois é, assim como em 1940, a gente vive um momento de ruptura. Aquela ordem mundial que foi construída na base da diplomacia depois da Segunda Guerra parece estar se esfarelando. A gente vê o diálogo sendo trocado pela força, uma tendência que alguns analistas chamam de Neoimperialismo. A ideia não é mais conquistar território como antigamente, sabe? É uma nova forma de dominar, usando a pressão econômica e a ameaça militar, inclusive com o poder das armas atômicas, para impor a sua vontade sobre as outras nações. E esse desequilíbrio se reflete até na educação. Aquela frase, pensamos demais e sentimos de menos, parece uma descrição perfeita da nossa obsessão com as disciplinas de ciência e tecnologia. Enquanto isso, as humanidades, que são as áreas que cultivam a empatia, o pensamento crítico sobre nós mesmos, acabam sendo deixadas de lado. E essa citação aqui resume o perigo. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência empedernidos e cruéis. É um alerta direto contra esse progresso sem alma, onde a inteligência sem compaixão acaba nos levando para um caminho de cinismo e de crueldade. Mas calma! O discurso não é só um diagnóstico sombrio, não. Ele também oferece uma mensagem muito poderosa de esperança e uma solução, que está toda focada na força do coletivo. O discurso reconhece o desespero de milhões de pessoas que são vítimas de sistemas opressores, e ele faz aquela pergunta que todo mundo se faz em momentos difíceis: como não perder a esperança? E a resposta é simplesmente transformadora. Ela tira o poder das mãos dos tiranos, das elites, e coloca diretamente nas mãos das pessoas. O reino de Deus está dentro do homem, não de um só, mas de todos os homens, em vós. É uma declaração de que a capacidade de mudar o mundo está dentro de cada um de nós. Essa ideia é o que alimenta a esperança. Se a gente tem o poder de criar máquinas, a gente também tem o poder de criar felicidade. A responsabilidade e também a chance de transformar a vida numa aventura maravilhosa não é de nenhum ditador, é nossa. Certo. Então, o que a gente faz com todo esse poder? O discurso termina com um chamado à ação. Um chamado bem claro e bem direto. E o discurso não deixa espaço para dúvida sobre como usar esse poder. Ele nos dá um roteiro: lutar para libertar o mundo, derrubar as fronteiras do ódio e da intolerância e construir um mundo novo, baseado na razão e no progresso, que se vá a todos e não só a alguns.
E aqui vem um aviso fundamental sobre a promessa dos tiranos. Eles chegam ao poder oferecendo um futuro melhor, mas é tudo mentira. Na realidade, eles se libertam, mas escravizam o povo, prendendo justamente aqueles que eles prometeram proteger. O apelo final é para os soldados, mas a mensagem é universal. É um chamado para cada um de nós, para não entregar nossa humanidade para sistemas brutais que nos tratam como gado. A verdadeira luta, ele nos lembra, não é para servir à escravidão, mas sim para conquistar a liberdade. E assim, a mensagem de 1940 chega até a gente com uma urgência que não dá para negar. Diante das mesmas forças de ódio e desumanização de antes, a pergunta não é só para os líderes mundiais, mas para cada um de nós. Que passos práticos podemos dar hoje para finalmente começar a construir esse mundo de razão e liberdade?